Bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. E, claro, a gente continuar o que nós estamos fazendo ao longo dessas 3 semanas aí. Gostaria de agradecer muito aí a participação, principalmente no Instagram aí, muitos participando já da atividade do Matemática em Casa. Para acompanhar vocês no chat, colocando que vocês estão comentando, dizendo, professora Alessandra. Olá, bem-vindos a essa aula. Jonas já tem um monte de bom dia aqui no chat pra gente. Tem gente que está dando boa noite também, mas mais tarde eu juro que eu respondo ou boa noite. E uma coisa que o Jonas falou é verdade. Ontem acabou a aula, não deu muito tempo, a gente já estava recebendo, né, Jonas, no Instagram, as fotos de algumas missões já sendo realizadas. Gente, muito legal isso, é mais ou menos isso que a gente espera mesmo, essa participação de vocês, correto? Então, eu continuarei aqui acompanhando o chat de vocês e as interações durante essa nossa aula, certo? Isso aí. Então, para agradecer, né, principalmente tirar algumas dúvidas, né, Ale, que ficaram algumas Isso. dúvidas referente a esse projeto. No direct do Instagram, se vocês quiserem mandar uma mensagem lá, perguntar, vai ter alguém para responder para vocês, sem problema algum. Mas eu gostaria de agradecer, ó, ontem, até mais ou menos umas 18 horas, Ale, eu consegui tirar muitos professores que preencheram a planilha, né? Então eu gostaria de agradecer professor Paulo, da Escola Estadual José Muniz Teixeira, de Miracatu, está participando. Professora Maria, da Escola Estadual Victor dos Santos Cunha. Professora Sabrina, de Araraquara, da Escola João Manuel do Amaro. Eu também tenho de Bauru, ó, Escola Dr. Anis da Doubles. Professora Paula. Professora Márcia, de Américo, da Escola Américo de Botucatu. Também temos de Carapicuíba, professor Marcos e professor Fábio, da Escola Conceição da Costa, Ale. Olha só. Olha, aqui eu também tenho alguns, viu? Eu tenho de Mirante do Paranapanema, Escola José Quirino Cavalcante, a professora Ana Cristina da Silva. Nós temos também a Escola Salvador Moreno Munhoz, que também é de Paranapanema, com a professora Márcia Cristina. Da Escola José Quirino também tem a professora Rosana, viu? Boa! Tem de Mogi das Cruzes, a escola Professor Benedito Borges Vieira, com a professora Flaviana Martins Conde. Mogi Mirim, adoro Mogi. Boa Vista, a diretoria dela também. Temos também de a Lucineide, a professora Lucineide da Escola José Melo Moraes. Aí eu não sei qual que é a diretoria, tá? Temos também a Fátima, de a Escola Francisco Martim dos Santos, da diretoria de São Vicente aqui. Temos também da capital, Ale. Da Legal. capital aqui nós temos da Leste 4, da Escola Estadual João Ramaciotti, a professora Rita. Temos também da Leste 5, Visconde de Congonhas de Campo, professor Valdinei aqui. Muitos participando. Sim, eu também tenho mais alguns aqui, ó. Da Escola Maria Helena Colônia, a professora Edileide Luiza, mas eu não sei a diretoria, tá bom, gente? Piraju, a Escola João Gobo Sobrinho, a professora Lidiane Domingues. Presidente Prudente, Escola Alberto Santos Dumont, a professora Simone Regina. Região de Guaratinguetá, Escola Doutor Casemiro, professor Ednei. Escola Celso Toledo, professor Rodrigo, não sei qual é a diretoria. Professor Basílio Bosniak, com o professor Cícero, também não sei a diretoria. Jorge Faleiros, que é o professor José Roberto, e a gente tem a galera do ABC, viu? Lá de Santo André, 3 escolas. Escola Professora Cristina Fittipaldi, com a professora Jaqueline. Escola Professor Gabriel Gonçalves, com a professora Daniele Garcia, e Escola Odinei Maria Martins, com a professora Eliane Laurentino. E o povo da Baixada. Também, ó, tem alguns aqui, ó, por exemplo, eu tenho da Leste 5, eu já comentei, eu tenho de Limeira, ó. Tem a professora Neuza Severino, da Escola Severino. Eu tenho aqui, ó, esse aqui eu acho que até eu vou torcer por ele.
Ixi. Esse aqui eu vou torcer por ele, ó. Da Ah, escola professora Jandira de Moraes Nuno, de Lins. O nome do professor é Jonas Fernando Melo Alcântara. então eu vou ter que ir lá para Pindamonhangaba com a professora Alessandra, gente. Mas eu tô torcendo para todo mundo, gente. Ó, Mas é isso aí. da Baixada tem Santos, a escola Alzira Martins Litte, professora Elaine Cristina. Tem São Vicente, com 2 escolas. A Jardim São João, com o professor Rodrigo. Não, mentira, é uma escola, tem 4 equipes. Legal. Que é da escola Jardim São João, o professor Rodrigo da Costa Jacques. E eu tenho da Sul 2. Da Sul 2, nós temos também 4 equipes. Da professora Jusilene, a escola é professor Renato Braga. Isso aí, em muitas escolas Sim. das diretorias de Itaquaquecetuba, Guarulhos Norte, Jales, muitas aqui, ó, tem da Leste 1 também, muitas participando, e é isso aí, né, Ale? Muito legal a participação de vocês. Foi mais ou menos até umas 18 horas ontem, acredito que muitos possam até ter inscrito depois, e ainda está Sim. aberta a inscrição, né, Ale? Exatamente, gente. Então, assim, não é porque a gente fez esse levantamento de ontem que a inscrição não pode ser feita, combinado? E a gente espera ainda mais, como o Jonas disse, mais inscrições das escolas, professores e as suas equipes. Isso mesmo, né? Então, no contexto, algumas dúvidas que surgiram, que fizeram alguns questionamentos e nós tentamos sanar. Quanto ao Instagram, né? Quanto à página que vocês vão instalar, apenas uma página será, né, relacionada à sua equipe. Então, essa única página que tem que fazer esses posts. Então, por exemplo, se é, por exemplo, a professora Alessandra, nós estamos numa equipe, é a página dela que está responsável, então eu tenho que encaminhar as imagens para ela e ela fazer a publicação. Então, apenas uma página faz a publicação aí no caso de todos os alunos. E algumas coisas que aconteceram que eu não consegui localizar, né, principalmente vendo essas imagens. Faltou a habilidade em algumas, né, Ale? Isso. Faltou colocar a habilidade, principalmente para identificar qual que é a série, o nome do aluno e o nome da escola em algumas, Ale. Isso é verdade, gente. E além disso, prestar bastante atenção no contexto da missão, tá? Porque assim, conforme a gente puder também, a gente vai comentando ali nas imagens, colocando se tem algum ponto ali que não atendeu a ideia da missão, até para poder dar uma possibilidade para o aluno, né, corrigir essa questão, fazer uma nova foto, certo? Mas prestar bastante atenção nesses detalhes da missão e como o Jonas disse, a gente precisa, já que serão 3 semanas, são muitos alunos, muitas equipes, né, a gente precisa dessas identificações direitinho do jeito que a gente passou para vocês ontem. O nome do aluno, o nome da escola, o nome do professor, a habilidade, marcar a página do Centro de Mídia de Matemática, as hashtags e fazer isso na descrição da foto, tá? Procura não fazer como um comentário, porque estando na descrição da foto, até nos ajuda a fazer a localização, certo? Sim, fica muito mais fácil, principalmente para localizar aí e conseguir enquadrar essas imagens. E, claro, já tenho algumas imagens, muitas, né, Ale? Já tem Sim. muitas imagens produzidas ontem, até rápido, né? Se você for pensar em questão de um dia só. Muito, muito. Então, como que vai funcionar aí? Que muitos me perguntaram até quando a inscrição, até quando tem que fazer essas postagens. Vamos estar em 3 semanas, digamos assim, é dinâmico, né? É um processo aí vivo, dinâmico, para vocês participarem. Como que vai funcionar? Até dia 7/10, 7/10 vai ser a última aula nossa, né? Referente a esse projeto, né? A essa situação. O que nós solicitamos aí? Professor, estipule uma data para o seu aluno, até qual data tem que colocar essas postagens. Então, por exemplo, referente a essa semana, eles têm que postar até quinta. Então, tem que colocar lá as postagens até quinta. Estipule você. Fica a critério 100% do professor a qual data. O que nós pedimos, aí, o que nós solicitamos.
Provavelmente, professor, que nós já citamos aqui, vocês já receberam um e-mail, né? Vocês receberam um e-mail com a planilha para ser preenchida. O que nós solicitamos é essa planilha, né? Devolvida até dia 9/10, às 15 horas, Ale. Exatamente. E você sabe, Jonas, que tem alunos que andaram conversando comigo, como eu vi agora no chat, a Cauane, que ela fala que ela até queria participar, mas a gente sabe que não é obrigatório, né, para ninguém, que ela tem um pouco de vergonha, mas ela não conseguiu formar uma equipe. Cauane, isso não te impede, assim, de fazer as missões, né? Você pode fazer as missões e, de repente, colocar lá na rede social marcando as hashtags, não tem problema, tá bom? Não vai entrar como um contexto de equipe, certo? Mas nada impede de realizar as missões, que também é uma forma de vocês estudarem dentro de casa, se a gente for parar para pensar, não é verdade? Sim, o maior objetivo é esse, né? Sim. Eu acho que talvez o maior questionamento de todos aí é para que eu vou usar a matemática e onde eu enxergo ela, né, Ale? Não é? Então, basicamente, esse seria o contexto aí nessa relação. Aí eu vou ser obrigada a fazer um comentário aqui. O João Vitor, ele colocou assim: João, eu vou cobrar isso. Se a professora me notar, eu lavo a louça todo dia. João Vitor, você vai... Mãe do João Vitor, ouça isso. Ele vai lavar a louça todo dia durante 1 mês. Tá? Só para você saber que eu vi. Fica a dica. E o último comentário que nós gostaríamos de colocar, que era relacionado basicamente a esse, né? Ontem muitos pais entraram em contato, pais também estão dispostos a participar, podem participar, né, Ale? Oh, por favor, não só pode como deve. Muitos pais aí entraram em contato, gostariam de saber se poderiam participar junto aos filhos. Participem, tá? Eu sei que muitos assistem a aula junto com os filhos de vocês, então participem, entre lá, pode ser a rede social de vocês mesmos e colocarem, né, Ale? Pois é, exatamente, é essa a ideia, tá? E assim, nossas aulas continuam, as habilidades continuam sendo, né? Habilidades continuam sendo desenvolvidas, mas esse momento é só para esclarecer as dúvidas de vocês, já que nós colocamos o projeto ontem. Por que eu estou colocando isso? Porque eu vi alguns comentários assim, tá parecendo muito mais programa de televisão do que aula, né? Opa, se eu ganhasse igual uma apresentadora de televisão, eu estava top. Mas assim, é esclarecer dúvida, e isso não vai acontecer em todas as aulas, tá, gente? É porque o projeto é novo, certo? Mas isso não quer dizer que vocês não vão ter aula hoje, não. Então, só para lembrar, a missão do 6º ano aí é vocês encontrarem sistemas numéricos, né? Podem ir lá na página do Centro de Mídias de Matemática e vocês vão ver lá uma ideia, né? Uma suposta aí, uma atividade, como vocês poderiam fazer. Mas para a aula de hoje, continuando essa ideia de sistemas numéricos, no caso aí decimais, pode colocar na tela para eles, diretor, que é a habilidade 2 que nós estamos vendo aí do 6º ano, né? Então é reconhecer sistemas de numeração decimal com fruto de um processo histórico aí, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características: base, valor, posição, função do zero, né, que é muito importante, a utilização inclusive a composição e a decomposição de números naturais e números racionais e a sua representação decimal. Então, essa aí, no caso, é a habilidade que nós vamos trabalhar relacionada ao 6º ano. E relacionada a essa habilidade, vamos relembrar um pouquinho o que foi feito ontem. Pode colocar na tela para eles, diretor? Então, a habilidade aí, no caso que nós estávamos trabalhando, era a questão, então, dos números na história da humanidade, né, Ale? Ontem nós trouxemos uma historinha, né, que é muito comum. Então, uma das perguntas, né, que muitos alunos é por que surgiu o número e como que surgiu. Lembrando só a historinha ontem que nós contamos, que era a questão do pastor, né? E então, o rebanho pastor de e as ovelhas, pedras, né? Então, o pastor de ovelhas, né, ele precisava contar a quantidade do rebanho, né? E a partir dessa contagem, ele fez ali um sistema de numeração para ele próprio, né? No caso, contando as pedrinhas. E aí, no caso, muitas civilizações, como vocês estão vendo, né, desenvolveram o seu próprio sistema de numeração. Então, dentre eles, os egípcios, os romanos, que é muito utilizado ainda hoje, né, Ale? Mas surgiram outros símbolos e outras relações. É muito importante vocês observarem
o seguinte, né? Esses sistemas de numeração, o número tem uma representatividade, né, Ale? E essa representatividade, ou melhor, esse valor está relacionado à posição em que ele ocupa naquele número, certo? Isso mesmo. E aí, ontem, inclusive, eu não vou lembrar agora o nome da escola, eu peço desculpas, eu vi uma postagem de um colocando dos números, né? No caso aí ele encontrou um número, ele colocou o número da casa, que é a casa na rua, né? Tem essa relação do valor numérico, né? Então, a posição da casa, né? Em relação à rua ali, ele tem essa relação. Sim, tem essa. Infelizmente, a gente tem algumas ruas aí que a numeração é um negócio meio estranho. Meio várzea, né? É, como diz você, meio várzea. Mas assim, normalmente elas seguem uma lógica. De um lado são números pares, de outro lado são números ímpares. Ele tem uma sequência numérica, né? E se a gente for pensar, a casa na rua, a sua numeração está relacionada, de certo modo, com a posição em que ela ocupa, considerando as demais, não é isso? Isso mesmo. Esses números, né, que nós representamos, ele basicamente faz parte de um conjunto, né? Esses números fazem parte de um determinado conjunto. Pode pôr na tela para eles, diretor? Então, esses números, nós chamamos eles de naturais. Vocês já devem ter visto isso em aulas passadas. Então, em certo tempo da história, né, houve a necessidade da organização desses conjuntos. Então, organizar esses números, né, para não ficar lá largado, organizar. Que nem a rua, né, do lado direito é par, do lado esquerdo é ímpar, né, se for crescente. Então, essa forma de organização. Então, utilizamos símbolos, né? E no caso, nós vamos ver aí o conjunto dos naturais. Esse conjunto dos números naturais, nós acrescentamos o conceito, né, da escrita, no caso aí, do zero, né? Então, a questão aqui do zero é o primeiro termo dos números naturais, né, Ale? E aí nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que é um número natural? É um número inteiro, né? Então, ele não tem vírgula, não tem fração, não tem nada, né? Isso. É um número inteiro positivo. Então, ele está aqui do lado positivo, digamos assim, né? Então, ele é um número inteiro positivo. Essa é a definição de um número natural. E são números que normalmente a gente utiliza para representar resultado de contagem. Né? Sim, sim. Ele tem essa característica. Por isso, também da ideia, quando a gente comentou ontem, do pastor e o rebanho, que ele utilizava as pedras, e a partir do momento que surgiram as representações dos algarismos, né, a representação numérica, ele pôde representar essa contagem do rebanho a partir de um algarismo ou de um número formado por 2 ou mais algarismos. Isso mesmo. Então, a numeração aí, né, é uma parte muito utilizada, né? Inclusive, ontem foi uma piada nossa que nós vimos. Tava lá na rua, então pensa, ó, você tá andando na rua, vou pensar melhor, ó. Sou entregador de comida, né? Tô entregando ali comida, tô na rua, né, Ale? Vocês perceberam que o Jonas, às 7h30 da manhã, o que ele gosta é falar de comida? Vocês já perceberam isso? Na aula de vocês, ele sempre arruma uma comida no contexto. Mas vamos lá, vai. Tá, vai. então eu tô entregador de comida. Tô entregando papel, melhor. Ah, tá, tô entregando papel. Então, tô na rua ali, entregando papel. Aí tem a numeração. Eu tenho que entregar na casa número 4, Ale. Você já sabe a piada, né? Eu tenho medo, na verdade. Aí, o morador é um professor de matemática. Ah, fui eu que te mandei essa piada, diga-se de passagem. Então, aí o professor é um professor de matemática. Aí ele na casa, ele escreve assim, ó. No lugar do número da casa dele. Não, ele não colocou o igual, não, ele deixou só a raiz. Sem o igual? Foi sem o igual. Então, deixa eu apagar aqui. No lugar lá, no muro da casa dele, onde a gente coloca o número, certo? Ele colocou exatamente... Mostra lá, diretor, por favor. Raiz de 16, né? Raiz de 16. Ué. E o entregador fez o quê? Ele xingou até a 15ª. Ficou procurando. Sim, por quê? Ele não entendeu que raiz quadrada de 16 é 4. E 4 era o número da casa que ele estava procurando. E aí ele ficou muito bravo. Agora, vou fazer uma pergunta. Se o número da casa é 4, raiz quadrada de 16 é 4. O morador não pode colocar lá no muro dele raiz quadrada de 16 para indicar o número da casa? Pode, não está errado.
Não É um tá direito errado. dele, não é? Sim. Aí é um problema do entregador se ele não sabe que raiz quadrada de 16 é 4. Que é muito importante, então, na aula você saber que a raiz de 16, 4, né? O valor Exatamente. resulta em 4. Dá-lhe uma que você passa na casa de um professor de matemática. Então, essa ideia aí, né, da numeração, desse contexto aí. Então, basicamente, nós precisamos utilizar essa numeração para representar determinadas posições e números. Pensando nessa questão aí da rua, né, Ale, por isso que eu trouxe essa ideia, nós temos uma ideia, então, de representação de uma reta numérica. Pode colocar na tela para eles, diretor? Então, esse conjunto dos números naturais, ele também pode ser representado por uma reta numérica. Sim. No caso aí, essa reta aí, ó, inicia no 0, né? E ela vai crescendo. Geralmente as ruas, né, não tem casa 0, né? Não. Então a casa geralmente aí, vamos dizer, começa pela casa 1. Mas seria a ideia da rua, né? Então a rua não vem numa forma crescente, né? Numa forma, digamos assim, da esquerda para a direita, né? Numa forma crescente. Então, os números ali que representam as ruas estão numa forma crescente. No caso, vamos colocar 0, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né, Ale? Então, eu posso representar esses números através dessa reta aí. Então, podemos estabelecer, então... Representar e localizar, né? Isso, que é uma forma de localização. que é muito importante a questão da localização, né? Podemos, então, estabelecer, então, né, a noção de sucessor e antecessor. A palavra aí muito importante que nós vamos utilizar, né? Para obter o sucessor de um número natural, a partir do 0, né? Basta adicionar 1. Então, por exemplo... Porque o sucessor, a ideia do sucessor é o que vem após. O próximo, né? É o próximo. Então, seria a casa do lado, né? Exato, do lado direito. Então, no caso... Nesse caso. Isso, no caso, o próximo, né? O sucessor do 7... É o 8. É o 8. Então, o próximo aí... Então, eu estou acrescentando um valor, né? Outra relação que eu tenho aí... Sucessor é o próximo, não é isso? Isso, o sucessor é o que vem depois. O ante é o que vem antes. Vem antes, beleza. Isso. Então, o sucessor ali do 7, eu posso dizer que é o 8. Isso. Fechou? Beleza. Combinado. Nessa relação ali, eu tenho que identificar, então, o antecessor, que seria a casa antes, né? Isso. Então, eu tenho lá a casa 7, casa anterior a 7. 6. 6. Reparem no seguinte, ó, vou até grifar aqui para vocês olharem, na relação que eu posso escrever, então. Então, 4 é sucessor do 3. Sim, porque ele Beleza? é um número após. Beleza. Então, eu posso dizer, então, que o 55 é antecessor do 56. Porque ele é um número que vem antes. Beleza. Então, essa questão de antecessor, pensa lá na rua. Você está lá na rua da sua casa e etc. Tem o número da sua casa. Claro, é que na rua é número par e ímpar, né? Tem que tomar esse cuidado aí, muito importante. Mas o número antecessor seria um antes e o número sucessor um após. Beleza? Beleza. Por exemplo, eu moro em apartamento. Certo. Então, eu moro no 3º andar. Certo. O andar, né, que seria o sucessor do meu, é o 4º andar. Fechado. E o antecessor é o 2º andar. Beleza, boa Certo? ideia. Sim, isso mesmo. Então, essa relação aí, né, de antecessor e sucessor, lembrando, não temos relação para o 0, né? Não temos dos números naturais. Então, estamos observando só os números deixando naturais. bem claro que são os naturais. Não temos o antecessor do 0, né? Não. Beleza? Vamos tentar, então, uma atividade aí para vocês interagirem com a gente. Pode colocar na tela para eles, diretor. A questão, então, aí é o que então, observando essa ideia de sucessor e antecessor, é também colocar em uma ordem em chama crescente, né? Dados os números naturais, são chamados de consecutivos, ou seja, um após o outro, né? Um próximo do outro. Quando estão um após o outro na sequência dos números naturais. Ordene os números a seguir na forma consecutiva, ou seja, crescente aí. Eu quero saber a ordem que vocês conseguem colocar eles crescente. Eu quero todos os números, tá? Então escrevam todos os números colocando vírgula, tá? Separando com vírgula, por favor. Primeira atividade aí, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Olha, Jonas, tem algum, não vou falar para você que não tem nenhum não entendi, que eu vou estar mentindo. Muito feio mentir, certo? Tem uma galera aqui que disse que não entendeu. A ideia era colocar aqueles números em ordem crescente, certo? Então, por exemplo, a Maria Rita e o Murilo colocaram 614, 615, 616, 617, 618 e 619. O Vinícius também conseguiu. Opa, Nayubi, eu acho que o nome é esse, se eu falei errado, desculpa, tá bom? Mas bonito o nome. Nayubi, Gabriel Lopes, quem mais? Teve mais gente que colocou. Ingrid colocou direitinho, Bruna Oliveira, Sabrina Vitória, Estela, Elisa, Sofia, Laura, e se eu continuar, tem tipo assim, vários, a gente vai ficar só a aula toda falando o nome de todo mundo. Então, assim, teve gente que teve dúvida. Ok. Tá? Acho que não entendeu direito aí o que talvez o enunciar, o que o exercício está propondo. Mas a maioria colocou a ordem crescente bonitinha. Sem problema. Então, essa ordem aí consecutiva, né, que nós estamos observando, é essa ordem crescente aí. Você pega, entre aspas, o menor valor da sequência e aí a partir dele você inicia. Claro, e aí até principalmente para o Libras aí colocar essa questão dos números aí complica, né? Porque nós estamos falando de 614, 615 e assim por diante, né, Ale? Exato. Mas basicamente eu poderia ver a questão, como todos ali são 600, eu poderia identificar o 14, o 15, o 16 e assim por diante, né? Já que a casa da centena é o 6. É o 6. Isso. Então, vai aparecer para vocês aí a resposta na tela. Então, é a seguinte, ó. A resposta eu posso observar como 614, né, o primeiro valor. O próximo, 1 a mais, né, Ale? Sempre 1, somando 1 a esse valor, 615. O próximo aqui, como 616. O próximo, como 617. 618 e 619. Então, essa é a sequência aí que vocês deveriam colocar na forma consecutiva, né? Observando sempre essa relação. Que não deixa de ser uma ordem crescente. Isso mesmo, é uma ordem crescente. Temos que observar também algumas coisas, se você não entendeu essa relação. Preste bastante atenção. Eu peguei o menor valor da sequência, né? No começo dessa sequência. Então, do conjunto aqui, né, Ale? Do conjunto que eu tenho, eu peguei, no caso aqui, o meu menor valor. Pegando esse menor valor, a partir dele eu tenho os próximos. Prestar bastante atenção, tá? Eu, por intuição, acredito que muitos tenham feito isso. Pegou o menor valor e já foi escrevendo, né? Tomar muito esse cuidado, que claro, para esse exercício aqui, o consecutivo, né? Ele sempre vai ser somado 1. Mas pode acontecer de não ser, né, Ale? Então, por exemplo, se eu não tivesse o 615, eu teria que pular, né? Exato, ele poderia ser, né, poderia ser colocado em ordem crescente, mas não necessariamente ser consecutivo, correto? Isso mesmo, isso mesmo. Então, seria basicamente essa ideia dessa relação aí na questão do consecutivo, somando um ao próximo. Só que agora eu vou dar uma outra definição, tá? Não uma outra definição, uma outra situação que você pode observar a questão do consecutivo. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte, ó. O primeiro título mundial da seleção brasileira foi em 1958. Então, 1958 foi lá o primeiro. Para que o Brasil fosse campeão 3 vezes consecutivas, olha que legal. Ai, como eu amo a matemática, Ale. Olha que linda essa palavra, consecutivo. Então eu quero que o Brasil seja campeão consecutivos, aí no caso 3 vezes, já ganhou uma, né? Ele deverá vencer quais copas? Então aí, qual das alternativas vocês acreditam ser a correta aí para o Brasil vencer, no caso aí mais 2, né? Então de novo aí para vocês, 3 minutinhos a gente já retorna. Bom trabalho.
Olha, Jonas, eu acho que esse exercício aí ele foi meio pegadinha para os alunos, para alguns. Por quê? A gente tem várias respostas, só que elas estão variando entre C, que é 1962 e 1966, e D, que é 1959 e 1960. Então, por exemplo, a Gabriela, o Gustavo, a Lorena, e tiveram mais alunos aqui, a Nathalie, o Yuri, quem? Nikele, desculpa se eu falei errado, e vários outros falaram que é a letra D de dado. A Ellen, ela colocou assim, ó, interessante, e acho que o Eduardo colocou a mesma coisa. C, pois a Copa é de 4 em 4 anos. Boa! Ó, a dica aí. Então, e aí tem uma galera que colocou a C sem explicar. O Gustavo também falou essa relação de 4 em 4 anos, mas a Nicole, Giovana, Clara, Nicolas, Luiz Gustavo... Não, Luiz Gustavo só deu oi. Oi. Quem mais? Pedro Henrique, Laura, Anne... Todos falaram que é a letra C, mesmo não fazendo essa relação, né, explicando que é porque a Copa acontece de 4 em 4 anos. Boa, é isso mesmo. Pode pôr na tela para eles, diretor, que essa daí não é que é uma pegadinha, né? É a questão da atenção no enunciado, né? Então, uma Copa aí você teria que entender que a definição seria de 4 em 4 anos. Se eu falasse que era 1958, qual que são os dois próximos, né? No caso, consecutivos, se você respondesse a alternativa D, estaria certa, né? Só que para essa questão de 4 em 4 anos, né? Então, questão de Copa do Mundo, eu tenho que entender o seguinte. Então, a cada 4 anos existe a Copa. Então, 1958, 4 anos, eu encontro 1962, né? Que é a próxima, mais 4 anos, 1966 seria essa sequência. Eu acho que isso acabou ajudando a esclarecer, porque a Júlia do Nascimento, ela colocou, eu não entendi isso. Então, qual que é a ideia, Júlia? Como a Copa é de 4 em 4 anos, eu posso considerar 1958, 1962 e 1966 anos consecutivos em relação à vitória do Brasil em uma Copa. Por quê? A Copa só acontece de 4 em 4 anos. Certo? Sim, o consecutivo nessa parte aí define pela questão, né? Então, pela interpretação do enunciado nesse valor, nessa questão. Vou pedir para o diretor colocar para vocês a avaliação. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Pode pôr na tela para eles, por favor. Então, coloquem lá o que vocês acharam, o que vocês gostaram ou não. Sugestões, coloquem lá sugestões. Se inscrevam, né? Por favor, Matemática se inscrevam em Casa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né, Ali? É isso aí. Valeu, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.